Não tem comparação entre Botafogo e Vasco hoje. Não tem. A gente viu que foi o jogo pelo Campeonato Brasileiro e a gente tem visto as partidas do Vasco. Acho que é muito isso. Muito isso. Muito isso. Mas, gente, não posso falar que eu não gostei. Pela minha ordem, assim, de escala, era Atlético Paranaense e Vasco. Assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar nesse momento, mas como eu gostaria de gritar, berrar daquela maneira que vocês sabem aqui no canal, respeitosamente, é bom colocar, respeitosamente, com os 5 botafoguenses que eu conheço. Isso tudo, Thiagão? Isso tudo. Conheço 5. Tudo é minha família, mas eu conheço 5. Como eu gostaria de gritar, né, passando para a semifinal da Copa do Brasil. É isso, mas assim, família, será que é a questão da urucubaca que o Vasco está vivendo esse ano? Porque no ano passado, né, o Vasco acabou dando sorte nos sorteios, né, nas oitavas pegou o Atlético Goianiense e nas quartas o Atlético Paranaense. Apesar do Capilanes, né, ele ficou falando um monte de besteira, né? E a gente tinha ali o entendimento que era um confronto muito igual, Atlético Paranaense e Vasco, e o Vasco acabou passando, né? Esse ano não deu sorte, né? O Vasco pegou, sim, um dos piores adversários. Eu, Thiago, eu fiz aqui o meu ranking, né? E o Botafogo estava entre os piores, né? Eu colocava, claro, o Atlético Paranaense, depois, né, até coloquei o Bahia e o Fluminense na sequência, e os piores, acho que Atlético, Cruzeiro e Botafogo, até pelo momento. Então o Vasco não deu essa sorte. Mas assim, família, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre isso tudo, né, projetando esse confronto, né, a sequência que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é muito importante também, o Vasco conseguir vitórias, né, para chegar nesse confronto, né, a gente vai resenhar sobre isso também, São Januário, Maracanã, um Vasco confiante, um Vasco muito confiante, porque para passar do Botafogo, né, vai ter que jogar bola, não vai poder errar, e a gente tem aí esse último confronto, né, como exemplo, que o Diniz também precisa mudar alguns conceitos. Né? A gente vai trazer aqui o TF, né, que é o jornalista, torcedor do Botafogo, se eu não me engano é o maior canal, né, do Botafogo, trazendo aqui as reações dele e reagindo junto com vocês, que ele comenta e ele cita, né, esse jogo, ele fala que o Botafogo amassou o Vasco no segundo tempo ali em Brasília, aí aparece o vascaíno lá na live dele, vai tomar naquele lugar, não foi amasso nada. Ah, eu acho que ele tá sem paciência nenhuma, família. Além disso, a gente vai trocar uma ideia aqui também sobre algumas respostas do Admar Lopes. Falou sobre renovação do Ryan, momento do Vasco, confronto contra o Botafogo, João Vitor e reforços. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Thiagão, quero mandar uma peça porque eu tô confiante, o Vasco vai passar do Botafogo e vai para a semifinal da Copa do Brasil. Faz a ponte, manda boa, dá assistência. Então, família, é isso. O canal Vasco em Família tá com uma parceria com a Fute Fanatics, é isso mesmo. Todas as camisas do Vasco, inclusive essa aqui, ó, linda. Olha como é que me deixa bonito. Deixa eu deixar também. Vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Então, comprando uma camisa oficial do nosso Vascão no link do Vasco em Família, vai estar dando uma força aqui para o Thiagão. Eu pago alguma coisa a mais, Thiago, para te dar essa força? Nada, família. É o preço do site. Mas comprando o nosso link, vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha e já começar aqui o react, né, com algumas respostas do Admar Lopes, o nosso diretor executivo de futebol, e depois a gente vai trocando uma ideia também. Tô falando muito isso aqui, né, cara? Tô nervoso, trocando ideia, resenhando aqui, né, sobre essa visão aí do TF, jornalista, torcedor do Botafogo, sobre esse confronto das quartas da Copa do Brasil. Se liga só. Existem várias negociações em curso, eu acredito que nos próximos dias vão haver novidades. Em relação aos nomes individualmente, até por uma questão de sigilo, eu acredito, e é a minha teoria, que quanto maior sigilo, mais defende os interesses do Vasco, ou seja, acredito que para sermos bem-sucedidos na negociação, esse sigilo é importante, por isso não vou comentar individualmente, mas há negociações abertas, tanto de entrada como de saída, e durante esta semana eu acho que vão haver algumas novidades. Então, nós estamos a trabalhar arduamente para tentar trazer reforços para o time, para dar esses reforços para o professor Diniz.
Estamos no meio de algumas negociações, sabendo que, mais uma vez voltar no assunto, o Vasco na situação financeira que está não pode nem consegue ser agressivo e antecipar o mercado ou fechar o mercado na primeira semana. Temos que ser um pouquinho pacientes para trazer os jogadores que nós acreditamos que podem ajudar. Temos que ser um pouquinho pacientes porque não temos a capacidade financeira de poder pagar a qualquer custo. Em relação ao Ryan, qual é o próximo passo sobre o jovem da base do Vasco? Renovar o contrato, aumento de salário, multa rescisória ou receber uma proposta e fechar uma proposta para saída, para venda do Ryan? O Ryan é um ativo muito importante do clube, tem contrato, está sob contrato, tem uma multa rescisória, se alguém cobrir a multa nós não podemos fazer absolutamente nada e neste momento existem em curso conversas com o seu staff e com o seu entorno para poder estender o contrato. Claramente jogar, desculpa ali, o objetivo do Vasco é claramente jogar em São Januário, ok? É esse o objetivo do Vasco, mas não posso estender. Em relação a comentar o jogo, os jogos comentam-se no final do jogo, ou seja, o sorteio é um clássico, eu acredito que a torcida e mesmo para o espetáculo do futebol brasileiro, jogar um clássico numa quarta de final, um clássico carioca, é sempre interessante de assistir. Eu acredito também que nós estamos preparados para ultrapassar o objetivo, o desafio que é o Botafogo, porque o objetivo do clube será chegar na semifinal e tivemos agora um jogo recente com o Botafogo que não fomos felizes para o brasileiro, vamos tentar reverter a situação para o nosso favor. Não houve nenhum pedido do João Vitor para sair. Nós, depois do jogo de domingo, o time ontem não treinou, hoje também de manhã não treinou, agora durante a tarde vamos conversar com o jogador, vamos tentar perceber se realmente isso corresponde ou não corresponde, mas até agora não houve absolutamente nenhum pedido por parte do João para sair. Show de bola, família! Antes de reagir aqui com vocês ao TF, né, o canal do Botafogo, falar um pouco aí sobre essas respostas, né, do Admar em relação a reforços. Nada de novidade, né? O Diniz fala muito isso, o Pedrinho também, sobre a questão financeira. Recentemente, né, surgiu aí algumas informações nesse sentido, da dificuldade que o Vasco tem para contratar, pela recuperação judicial, né, porque tem que ir lá sempre mostrar, né, os números e tudo mais, da maneira que o Vasco está lidando com os problemas, pagando, né, honrando com seus compromissos, e para contratar, tudo isso tem que ser, né, validado pelo administrador judicial, né? Então, dificulta mais essa situação do Vasco em relação a reforços. Mas a gente tem aí alguns nomes, né, nesse momento, que é o Andrés Gomes, ele não quis falar, e também do Carlos Cuesta. Então a gente está aí aguardando se de fato esses dois jogadores colombianos vão chegar no Vasco para nos ajudar. E ele comenta também ali sobre saídas, né? E aí a gente entende que pode ser o Jean Davi, não sei se o Esforça, Lucas Oliveira, né, jogadores que não tem mais espaço, né? Eu acho que o Diniz não conta com esses atletas. Em relação ao João Vitor, né, foi uma informação do André Hernan, o Diniz prontamente o negou após o jogo contra o Galo. Agora, tem a possibilidade, aí já colocando o Ryan nessa jogada, tem a possibilidade de surgir algumas propostas, né, em relação a alguns jogadores do Vasco, Piton, João Vitor e Ryan. Isso foi uma informação de ontem, né, do canal Atenção Vascaínos, e aí vamos ver, né, como é que o jogador lida com isso, se a proposta for boa e o jogador, né, pela pressão, pelo momento, pela cobrança, decidir sair. Eu acho que não tem muito o que fazer, né? Você também ficar com um jogador que não tá bem é complicado. Eu sei que o Diniz falou sobre isso, né? Falou que ele tá lidando muito bem com essa pressão, porque ele foi bem, cara, contra o Mirassol, ele não errou, mas aí a questão da Urucubaca, né, a bola bate nele, sobra ali no erro do Lemos, e contra o Galo eu acho que ele jogou muito bem, ele e o Freitas. Mas, né, se a família, o jogador entender que é o momento de sair e a proposta sendo vantajosa para o Vasco, não acho que vai chegar no valor que o Vasco pagou ao Benfica. Foi realmente uma negociação que hoje se mostra absurda. Já era absurda no sentido do gatilho, né? De pagar mais 11 milhões permanecendo na Série A. Isso aí já foi realmente um absurdo. Mas quando o Vasco contratou o João Vitor, né, e na época eu vi como uma boa contratação, é um jogador rápido, jovem. Quantos jogadores que vão para a Europa e não conseguem render, voltam para o Brasil e jogam bem? E ele tinha uma amostra num clube grande, porque ele foi bem, né, no Corinthians, tanto que foi vendido para o Benfica, né? Mas infelizmente não conseguiu jogar nesse alto nível pelo valor que o Vasco pagou. Então acho muito difícil o Vasco conseguir aí 40 milhões. A contraproposta que o Vasco fez para o CSKA, segundo o canal Atenção Vascaínos, gira em torno ali, arredondando, de 31, 32 milhões. É um bom valor. É um bom valor, pelo que o João Vitor está jogando nesse momento, família. E aí, pegando o gancho ali, né, do Ryan, o Ryan tem contrato, né, isso a gente já
soube há um tempo atrás que o Vasco estava tentando, né, renovar o contrato para aumentar a multa com certeza, e claro, ele vai ganhar uma valorização salarial, mas, né, para o Vasco também se proteger no sentido de algum clube vir buscar o Ryan aqui, ter que pagar a multa e a multa ser bastante papel colorido. Nesse momento, né, a gente sabe que o Al Hilal me parece que pode fazer uma proposta, e aí a questão da multa, né, gira em torno aí de 250 milhões de reais, segundo o canal Atenção Vascaínos, família vascaína. Agora vamos reagir aqui e comentar um pouco com vocês sobre esse confronto da Copa do Brasil. Já quero saber da família vascaína. Está confiante? Tiagão, que merda. Vamos lá, ó. Botafogo e Vasco, amigos! Vibrarem. Meus amigos. Amigos. Então o Botafogo na semifinal pode pegar Fluminense ou Bahia. Digo mesmo. Eu não gosto de falar coisas que as pessoas podem pegar aqui, cortes, eu não quero dar motivos. Mas, sem viagem, Vasco de Diniz, Bahia e Fluminense. Cara, vamos lá. Os favoritos. Fluminense e Bahia, Botafogo e Vasco, Corinthians e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Galo. As semifinais. Galo e Corinthians, Botafogo e Bahia. Final da Copa do Brasil, Botafogo e Corinthians. Se for em São Januário, é um outro local que o Vasco costuma jogar bem, mas o Newton Santos, cara, a gente tem mais... Cara, assim, a gente tem mais time que o Vasco. Isso é fato. Não, com certeza. Com É certeza. O torcedor do Vasco... No papel, o torcedor do Vasco não ele tem tá comparação. assim. O torcedor do Vasco ele tá bolado. Puta, ele deve estar assim. Mas, Bolado não. mas é aquilo, né, Tef? É um clássico. Mas- A gente não pode dar a vitória como certa. Acho que o clima no Botafogo não tem que ser de oba-oba. Por mais que o Vasco não viva a sua melhor fase, é um gigante do futebol brasileiro e que está precisando da resposta para a torcida. Então, é um confronto muito difícil, que eu acho que a gente é favorito. Acho e espero que a gente passe, mas não dá para tirar para merda também. Assim, tecnicamente, não tem comparação entre Botafogo e Vasco hoje. Não tem. A gente viu que foi o jogo pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem visto as partidas do Vasco. Acho que é muito isso. Muito isso. Muito isso. Mas, gente, não posso falar que eu não gostei. Pela minha ordem, assim, de escala, era Atlético Paranaense e Vasco. Minha cabeça é isso. É você ter uma ideia de que você precisa ter a consciência de quem você vai enfrentar e como você vai enfrentar. Tendo tudo isso, aí, meus amigos, a gente vai pra cima e a gente vê o que acontece. O jogo que aconteceu há pouco, né? Há pouco mais de um mês, pouco menos de um mês, a gente amassou o Vasco lá em Brasília. A gente foi muito melhor que o Vasco, ganhamos por 2-0 e poderia ter sido 3, 4, tranquilamente. O Vasco não vive bom momento, o Vasco passou pelo CRB, pelo CSA, aliás. O CSA é um time bem mais fraco. E assim vai, cara. Acho que a gente tem que pensar no quê? Fazer o nosso papel. O papel do Botafogo é eliminar o Vasco, se classificar para as semifinais. Na semifinal, Bahia ou Fluminense. Não foi um amasso, o Reginaldo. Botafogo e Vasco não foi um amasso. Ó o Vascaíno. Aí mandou um vai tomar naquele lugar no final. Tem paciência nenhuma. Não foi um jogo diferente. O Botafogo, no segundo tempo, o Botafogo diminuiu o ritmo. Poderia ter metido 3-4 com facilidade no Vasco. Foi bem tranquilo. Assim. O primeiro tempo era o primeiro jogo do Ancelotinho. O time tinha voltado do Mundial. O segundo tempo, a gente, quando encaixa, cara, a gente já dá um amasso no Vasco. Dá um amasso no segundo tempo. Primeiro tempo, o Botafogo termina muito superior ao Vasco e no segundo tempo é muito melhor. A gente perde gols. Acho que o Botafogo foi muito melhor que o Vasco naquele jogo do Campeonato Brasileiro. Provavelmente o Regivaldo aqui deve ser vascaíno, deve estar bolado aqui com a minha opinião, mas minha opinião. E é isso, galera. Assim, família, vou continuar por aqui, né? Prometo não me estender muito. Eu tenho algumas coisas para falar sobre esse confronto que são importantes, que eu estava até vendo aqui na Super Vasco, né? A primeira está aqui, ó. Vasco pode ter o desfalque de Ryan no primeiro jogo das quartas. Por quê? Por causa da seleção sub-20 do Mundial. O Vasco já falou, né, que não vai liberar, porque não é obrigado, não é data FIFA, mas a CBF vai colocar o nome dele na lista, né, de convocados. Então não sei como é que vai ficar essa situação. O Vasco não pode liberar. Não pode liberar. Hoje o Ryan, aí é uma opinião minha, você pode pensar diferente, de repente você acha o Verratti, você acha o Léo Jardim, eu acho o Ryan o principal jogador do Vasco, principalmente no comando de ataque, tá? Principalmente no comando de ataque. Então você perdeu o principal jogador para disputar o Mundial Sub-20, que você nem é obrigado a liberar, você tem uma Copa do Brasil para disputar, passando de fase muito importante financeiramente, ainda você está jogando a vida no Campeonato Brasileiro. Sem o seu principal jogador no comando de ataque, na opinião do Thiagão, não dá. Não dá. Então o Vasco não pode liberar aqui
né, o Rayan. Uma outra situação, família, tá aqui na tela para vocês. Ó. Diniz tem apenas 2 vitórias contra o Botafogo na carreira como treinador. Que é isso, Diniz? 2 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, né? É um freguês aí do Botafogo. E aí vem meu ponto para a gente debater essa opinião aqui do TF em relação ao Amasso, né? Cara, depende da maneira que você analisa um Amasso, né? O Amasso é aquele time que domina o tempo inteiro, com posse de bola, bota na roda, cria as oportunidades, perde os gols e tudo mais. Beleza. O Amasso é aquele jogo que você nem tem tanto domínio assim, você joga numa transição, né? Dá a bola pro adversário, até porque o Botafogo fez 1-0, então dá a bola pro adversário e começa a contra-atacar e perder várias oportunidades. Se é dessa forma, né, que você analisa um Amasso, foi um Amasso. Foi uma massa. O Vasco no segundo tempo apagou, já não fez um primeiro tempo legal, mas o Botafogo também não fez, e um segundo tempo, que o Botafogo acabou saindo na frente e deu a bola pro Vasco. E aí, no contra-ataque. E jogou exatamente assim. Não foi que foi um amplo domínio, posse de bola, botou na roda. Jogou atrás da linha da bola, com velocidade, e começou a criar, né, as oportunidades. E, de fato, perdeu vários gols. Foi 2-0 e poderia ter sido 3, 4, 5. Eu entendo aí o torcedor do Vasco mandar para aquele lugar, que tá sem paciência nenhuma, faz parte, respeitosamente. Eu não sei que é difícil mandar um tomar naquele lugar respeitosamente, mas eu entendo o lado dele. Mas foi. O Botafogo poderia ter goleado o Vasco. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. E aí parte aqui da minha análise em relação a esse confronto e de tudo que a gente vem falando do Vasco. O Vasco, quando está bem tecnicamente na partida, cara, ele consegue sustentar, porque é um time que tem que ter posse de bola. Agora, quando essa parte técnica não funciona, o Vasco tem muita dificuldade de competir pela parte física. E aí é justamente vamos enfrentar um adversário que tem como princípio, né, as contratações do Botafogo, claro que tem que ter dinheiro para isso. O Vasco hoje não pode ter essa visão, né? Pode ter, mas aí você tem que buscar num mercado inferior, que seria, sei lá, uma Série B, ou jogadores, né, jovens e tudo mais, que não tá ali na primeira prateleira, que os grandes clubes aqui do Brasil vão buscar, e aí o Vasco vai tentar esses atletas. Mas hoje o Botafogo tem essa visão, né, esse conceito de jogo, que são jogadores fortes fisicamente, principalmente do meio para frente. Principalmente do meio para frente. E isso é uma ideia de jogo que dificulta muito a gente. Porque, como eu disse, quando o Vasco não está bem tecnicamente, associar, e foi o que o Botafogo fez ali, principalmente no segundo tempo, pressionando, jogando muito bem sem bola, forçando o erro do Vasco, não dando os espaços, o que acontece? O Vasco não consegue competir fisicamente, porque não tem essas peças. O Vasco vai ter dificuldade, por exemplo, e o Diniz nem faz isso, né? Poxa, eu não tô bem, não tô conseguindo pressionar lá, não tô conseguindo associar, opa, vou baixar as linhas, vou proteger aqui o meu sistema defensivo, né? Vou suportar aqui esse momento difícil da partida e contra-atacar. O Diniz não faz isso. O Diniz, ele não tem um plano B e o Vasco também não tem peças para isso nesse momento. A não ser chegando o Andrés Gomes, que eu não sei como é que vai chegar, a parte física, a adaptação, ou você conseguir, ou você ter a coragem de botar alguns jogadores que você não acredita, que é o caso do Lloyd, que tem esse perfil de velocidade, ou buscar na base. O Diniz vai fazer isso? Acredito que não. Então, pra gente ganhar do Botafogo em 2 jogos, né, o segundo fora de casa, e aí é bom a gente destacar aqui também as datas, né? Data base 26, 27, né, e 28. Vai ser no período ali que o Vasco vai encarar, né, Corinthians, Sport, olha só. Olha a pedreira que o Vasco tem aí pela frente, porque tá nessa situação no Campeonato Brasileiro. Então, pra gente passar do Botafogo, é isso. Tá muito bem nesses 2 dias, tecnicamente falando. As chances apareceram? Guarda. Porque fisicamente, tecnicamente, o Botafogo tem um time superior ao nosso. Não dá pra negar. Você, torcedor do Vasco, né, não aceita. Fazer o quê? Infelizmente, me dói falar isso, mas o Botafogo é superior ao Vasco tecnicamente, bem superior, e tem mais banco, tem mais peças para modificar. E em relação a esse conceito de jogo, tecnicamente falando, eu acho que a gente vai conseguir fazer um jogo, né? Estando bem no dia, aproveitando as oportunidades, a gente tem chance sim de passar no Botafogo. Não é um jogo que eu trato assim, caraca, é impossível, mano. É impossível. Impossível passar, não trato dessa maneira. Agora, o Diniz, ele vai ter que olhar para esse jogo e tentar também mudar algumas coisas. Vai ter que fazer isso. Porque vai ter esse momento que você não está bem tecnicamente falando, a coisa não está fluindo taticamente. Irmão, você tem que competir fisicamente. Muitos times hoje fazem isso. A coisa não está fluindo com a bola. Irmão, é o jogo sem bola. Hoje não se fala muito isso, jogo sem bola. O Vasco peca nesse jogo sem bola, porque não tem tanta força, não tem tanta pegada, né? Dá muito espaço para os adversários chegando na nossa defesa e a gente sabe que a nossa defesa sofre muito. Né? Eu estava acompanhando ele aqui e o parceiro dele estava na live, e eles falando da questão da bola aérea. Né? Ele fala assim, pô, eu tô tranquilo com essa questão, porque, né, o Barbosa é um cara que é um dos melhores zagueiros na bola aérea, e você pode reparar que o Verratti está sendo muito bem marcado nesse sentido da bola aérea, né? Pressionando, sempre tem um colado com ele. As oportunidades estão aparecendo na bola aérea com o Rayan, porque você pode ver que quando o Piton vem cruzar ou pela direita, já estão ali agarrando o Verratti. E aí, nesse jogo sem bola, né, esse jogo pelo chão, o Verratti não consegue contribuir.
Então, assim, por exemplo, nesse jogo contra o Botafogo, jogando fora de casa, família, eu sou super a favor de barrar o Verratti. De barrar o Verratti. Esse é o jogo para barrar o Verratti. Em São Januário, não. Verratti. Agora, fora de casa, lá no Newton Santos, na grama sintética, eu jogaria tranquilamente sem o Verratti. Vamos competir fisicamente. Vamos competir com eles. Vamos batalhar por todos os espaços do campo. E aí, dependendo da circunstância do jogo no segundo tempo, o Verratti pode entrar, o Botafogo mais cansado, ele com o gás, né? E aí mudar o estilo para fazer os cruzamentos, dependendo do jogo. Eu adotaria essa estratégia. Em relação ao campo, família, eu vi um diretor do Botafogo, vou até colocar aqui para vocês, que existe sim a possibilidade de tentar levar, né, as partidas para o Maracanã, e aí depende também do Flamengo, né? O Flamengo nem se manda em nada. Mas eu não sou a favor, cara. Eu acho que o Vasco tem que jogar assim, beleza. Porque você tira também o jogo do Newton Santos, que é grama sintética, a bola corre mais. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. É um caso a se pensar. Se as duas partidas fossem no Maracanã, não sei por questão de datas, né? Porque o Flamengo está na Libertadores, o Fluminense tem o jogo da volta contra o Bahia aqui, não sei como é que ficou isso aí, eu não vi se o Fluminense decide lá ou aqui. É um caso a se pensar, porque você tirar o jogo também do Newton Santos é importante, né? Seria legal, porque é um jogo mais físico, a bola corre mais, o Vasco teria muita dificuldade lá pela característica do nosso time. Mas eu também acho que dentro de São Januário, o Vasco sempre manda bem contra o Botafogo. E o primeiro jogo, né, seria no Caldeirão. De repente, você conseguindo um bom resultado, né, você vai muito confiante para jogar fora de casa. Preciso pensar, família. Realmente é uma decisão difícil nesse sentido. Tem tempo até lá, né? Na verdade, não, né? O jogo já é aí 26, 27, 28. Vamos ver o que o Pedrinho vai decidir. Claro, os jogadores eles têm que ter uma resposta nesse sentido, né, uma preferência. Se optarem por jogar em São Januário, eu acho que o Vasco tem que acatar, né, o desejo deles aí, porque é eles que vão decidir dentro de campo. Mas, família, visão do Thiagão, claro que o torcedor do Botafogo está muito confiante, como ele disse ali, né? A preferência era Atlético Paranaense, Vasco, mas eu acho que é uma grande oportunidade para você buscar essa confiança e entregar alguma felicidade para o torcedor do Vasco, tá? Porque a gente precisa passar de um confronto grande como esse e chegar aí na semifinal da Copa do Brasil.